Êxodo, capítulo 12, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Leiamos, conforme a versão da sua Bíblia. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos repetir mais uma vez, meus irmãos, o versículo 11. Toda a igreja: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia! Falar um pouquinho para os irmãos sobre essa história maravilhosa da Páscoa do Senhor. Êxodo, irmão Carvalho, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Meus irmãos, a Páscoa começa com o povo judeus. A Páscoa foi celebrada por eles e continua sendo celebrada por eles. Eles estiveram em cativeiro no Egito por muitos anos. Eu acredito que foi aproximadamente 400 anos. E quando Deus, com mão forte, tirou eles do Egito, antes que eles saíssem pelaquela 10ª praga que Deus enviou através de Moisés sobre a nação do Egito, que foi a morte dos primogênitos, antes daquela praga vir em forma do juízo de Deus sobre o Egito, o Senhor ordenou que eles pela primeira vez celebrassem a Páscoa. E quando eles celebraram, o Senhor falou que seria um mandamento perpétuo, ou seja, toda a geração que eles existisse, para os judeus isso é sagrado. Todo ano eles comemoram a Páscoa. Com qual objetivo? De os pais, os mais antigos, contar essa história para os seus filhos, para os seus netos, como o Deus de Israel visitou eles lá no cativeiro, no Egito, e libertou. Então, existem alguns elementos que compõem a Páscoa, que cada um deles, para eles, tem uma mensagem. Como, por exemplo, o pão sem fermento, o pão asmo. Eles deveriam comer para simbolizar a libertação deles do Egito para ir adorar o Senhor em Canaã. Que para nós o pão sem fermento simboliza uma vida purificada. O fermento simboliza o pecado, a iniquidade. E existia também aquela frutazinha amarga, que eu esqueci aqui o nome dela, o figo. Eles deveriam comer, que era para eles relembrarem o período de amargura, de opressão que eles tiveram pelo faraó e pelas pessoas que faraó mandava oprimir eles. Eles não tinham salário, eles trabalhavam debaixo de espancamento, eles tinham a alimentação deles, era mais a cebola, o pepino, era coisas que não produziam a proteína para o corpo deles. Então eles não tinham liberdade nenhuma de comer o melhor. Então todas as vezes que eles servem a ceia, esse figozinho faz parte, que é quando eles pegam, eles relembram que um dia eles estiveram oprimidos, mas Deus libertou. Aleluia. E na 10ª praga que Deus enviou para eles, para a nação
para o povo do Egito, principalmente para que Faraó viesse a amolecer o coração dele, nessa 10ª praga, era assim, que Deus ia passar sobre o Egito o anjo da morte, e ele ia entrar nas casas e ele ia matar o primogênito, todos os primogênitos naquela noite iam morrer, e o povo de Israel, o povo judeu estava no Egito. Então foi esse o motivo da celebração da Páscoa, porque tinha que haver uma diferença entre aqueles que eram de Deus e aqueles que não eram. E como houve a diferença? Se você for observar aqui no versículo 1, versículo 2 fala a respeito disso. Aliás, no versículo 4 do capítulo 12: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, a fressura conta para o cordeiro. E aí ele pedia aqui nos próximos versículos que eles matassem esse cordeiro, cada família, e pegasse o sangue, colocasse numa bacia e pegasse uma esponja e passasse nas umbrais e nas vergas das portas das casas. Então Deus falou isso para o povo dele que estava no cativeiro, irmão, para fazer a diferença, porque se não tivesse a marca do sangue, o anjo da morte vinha e matava o primogênito. E o nosso Deus, irmão, que tem um amor especial para com o seu povo, para com a sua igreja, para com aqueles que o servem, ele dá o escape. E aí é que vem a palavra Páscoa, que significa passar por cima, ou pular além da marca, ou poupar. A palavra Páscoa significa isso, irmão. Pular além da marca, ou seja, tem a marca do sangue, ali o anjo da morte não entraria na casa para matar o primogênito. Também significa pular por cima, ou seja, passar por cima da casa ou poupar. Aleluia! Decore aí, tá, irmãos? Para você ensinar os seus filhos, mais lá na frente. É o que significa Páscoa. A palavra Páscoa significa poupar, livrar, passar por cima. E conte essa história para eles, porque foi. A marca do sangue estava na umbrais, na verga das portas. E o cordeiro que eles matavam era um tipo que apontava para Jesus. O cordeiro de Deus, irmão, que ia morrer na cruz do Calvário para nos livrar do pecado, do anjo da morte, que é o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Então Jesus morreu como um cordeiro pascual para que nós viéssemos, meus irmãos, ter a marca do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro nas nossas vidas. Vocês sabem que no reino espiritual essa identidade ela é válida. Toda pessoa, irmão, que crê no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, disse o profeta Isaías, ainda que o nosso pecado seja vermelho como o carmesim, se tornarão branca como a neve. Ou seja, toda pessoa que crê no Cordeiro Pascual que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, você se arrepende dos seus pecados, o inimigo ele vê sobre você, sobre nós, a marca do sangue, meus irmãos, e ele olha e diz, daí é propriedade peculiar daquele ser poderoso que morreu lá na cruz do Calvário, e ele tenta tocar, mas não toca. Por isso, meus amados irmãos, que nós glorificamos o Senhor, porque sabemos que Jesus morreu, e o seu sangue é poderoso, e o seu nome é poderoso. Aleluia. Então, por esse motivo, eles celebraram a Páscoa. Esse cordeiro que era morto, o que eles tinham que comer desse cordeiro? Então eles tinham que comer, irmã Bianca, a cabeça do cordeiro
E o que mais? Os pés do cordeiro e a fraçura, que é o coração aqui, essa coisa de dentro. Então, era o que eles poderiam comer, e não comer cozido, mas assado. E o que sobrasse, o que tinha que fazer? Queimar. E eles tinham que comer como? Sentado ou em pé. O versículo 11 que nós lemos, diz assim, acompanha aí. Assim, pois, comerei o vosso lombo cingido, o vosso sapato nos pés, e o vosso cajado na mão, e comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eles tinham que comer em pé, já cingidos, o sapato nos pés e o cajado na mão. Por quê? Eles iam fazer a viagem, eles iam começar o êxodo deles. Deus ia tirar eles. Então, meus irmãos, se alimentar do Cordeiro de Deus, nós não somos judeus. A Páscoa é para os judeus, mas nós também não devemos ser ignorantes, para nós não acreditar nesse evento. Nós não podemos ser ignorantes. No meio de tudo isso existe o paganismo. O que o paganismo fez? As crenças errôneas. Eles fizeram de tudo, eles fazem de tudo para tirar, assim como no Natal, que existe muitos cristãos, pelas suas ignorâncias, não comemoram o Natal. Isso é ignorância, irmão. Nós não sabemos o dia e a data que Jesus nasceu, mas como um bom cristão, nós sabemos que ele nasceu. E todos que nascem têm um dia do seu aniversário. E a gente aproveita o 24, o 25 de dezembro. A gente pode fazer uma peça na igreja sobre o nascimento de Jesus, convidar as pessoas para evangelizar. A gente aproveita como cristão para nós pregar o evangelho. Nós não podemos ser ignorantes. Assim também a Páscoa. O que acontece? As crenças errôneas, eles começaram a fazer de tudo para que nós perdemos o foco. No Natal, o foco, quem é o aniversariante? É Jesus. Ele que merece o presente, ele que merece adoração. Mas aí o inimigo tirou o foco. Aproveita para fazer uma festa, aliás, para fazer comemorações de venda. As roupas ficam caríssimas. E começa a se preocupar mais com a ceia, com a comida. Aí vem, em vez de adorar o aniversariante, vem a bebida, vem o embriaguez, vem tanta coisas ruim, que isso é para tirar o foco de Jesus. A mesma coisa a Páscoa. Essas crenças errôneas, irmão, eles criaram o coelho, que não tem nada a ver, para eles ensinarem as nossas crianças no colégio. Eles criaram o ovo, que promove uma venda grandíssima nesse período, com aquele chocolatezinho gostoso, né, irmã Bianca, que é muito maravilhoso. Então eles começam a tirar o foco do Cordeiro Pascual, que foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, e apresentam para as pessoas um coelho que não tem nada a se relacionar com Jesus. Ainda que o coelho seja produtivo, dê muita cria, mas não tem nada a ver com o nosso Jesus. Então essa é uma crença errônea. Qual o objetivo? Tirar o foco de apresentar Jesus, o Cordeiro de Deus, para os nossos filhos, para a nossa sociedade, para a igreja do Senhor. Mas nós sabemos que morreu lá na cruz não foi um coelho, e nós não estamos aqui adorando o coelho, nós estamos adorando o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquele que nos amou, aquele que morreu na cruz. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa ressurreição, ele é a nossa libertação, ele é tudo para nós. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus para Jesus Cristo? Aleluia! Quem está entendendo aí? Diga amém. Muito bem. Então vejam, meus irmãos, eu gostaria de fazer mais uma aplicação sobre que nós não servimos, nós não celebramos a Páscoa, porque Jesus, quando ele deu a última Páscoa para os discípulos, ele estipulou a ceia do Senhor. Os judeus comemoram de ano em ano, e nós comemoramos a Páscoa,
que é a ceia do Senhor todos os meses. Que maravilha, né? O judeu é de ano em ano, nós somos de mês em mês. A gente celebra essa festa, irmão. Jesus morto, Jesus ressuscitado, Jesus é nossa Páscoa. Por isso que a irmã começou hoje o Ministério de Louvor cantando louvores que se relacionam com o amor de Jesus, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muito bem, então, quando você pega o pão na ceia, de mês em mês, que você vai se alimentar, você está se alimentando do Cordeiro de Deus. É diferente do judeu, mas tem o mesmo simbolismo. Quando eles se alimentavam da cabeça, porque na cabeça está a inteligência, porque Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Então, foi por isso que um dos pedaços do cordeiro era a cabeça para ele se alimentar. Na cabeça está o olho, na cabeça está o ouvido. Isso fala, irmão, que a igreja, ela passa a ter a sabedoria de Jesus, a inteligência de Jesus, a ouvir a voz de Jesus e falar do amor de Jesus. E quando eles pediram para se alimentar dos pés, fala da santidade. Os pés fala da evangelização. Irmão, se você for pegar uma Bíblia pentecostal dessa aqui, aonde está a palavra evangelização ou pregar o evangelho, vai estar 2 pezinhos, porque os pés falam da evangelização. Não sei se os irmãos já perceberam, todas as vezes que eu ministro aqui a ceia, quando eu vou terminar, eu recito um versículo que está lá, dizendo assim, ó, está lá em Coríntios: todas as vezes que comer deste pão, beber desse cálice, o que tem que fazer? Anunciai a morte do Senhor. A pregação do Evangelho é falar do que Jesus fez na cruz do Calvário. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós devemos se alimentar do Cordeiro e devemos anunciar o que ele fez na cruz do Calvário por nós. Era por isso que, para o judeu, eles tinham que se alimentar dos pés. Falava da missão que Jesus, como um missionário por excelência, ia fazer sobre a terra quando ele viesse, morrer morte de cruz, trazer o evangelho do reino de Deus. E a igreja, quando se alimenta do Cordeiro de Deus na ceia, nós também somos capacitados para evangelizar. Isso é maravilhoso. Pastor, e a parte da fressura que eles comiam, o que é que simboliza? Simboliza comunhão com Jesus, irmãos. Quando você pega o vinho, quando você pega o pão, que você vai ceiar, você está tendo o privilégio de sentir Deus na tua vida, de sentir o que Jesus sentiu pelo pecador, ter compaixão das pessoas, amor pelas pessoas, viver, irmãos, sendo um íntimo do Senhor Jesus. Então era por isso que eles tinham que comer a fraçura do Cordeiro de Deus. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja amada por Ele, irmão. E nós amamos também o Senhor. Quantos amam o Senhor aí? Diga glória a Deus. O que nos traz aqui, irmão, é que nós não vivemos, mas Cristo vive em nós. A vida que outrora nós vivia, nós não vivemos mais. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. E como nós devemos, o que significa a Páscoa? Qual o simbolismo para nós, como cristãos? Eu vou terminar a minha fala aqui, tá bom? E você me ajuda aí na sua Bíblia a ler as referências. Primeiro, a Páscoa é Jesus Cristo. Repita comigo. Diga: a Páscoa é Jesus Cristo. Para os cristãos, somos nós, tá? Quando alguém disser o que é a Páscoa, você já diga: a Páscoa é Jesus Cristo para mim. Mas o que significa a palavra Páscoa? Você vai dizer: uma marca, uma proteção ou passar por cima. Mas é onde que você achou isso? Em Êxodo. Quando passou o sangue nas vergas, nas umbrais da porta. O anjo da morte ia passar para matar todos os primogênitos. Mas ele não matou nenhum primogênito do povo judeu, porque eles tinham a marca do sangue. Aleluia! Então, a Páscoa contém rico simbolismo profético. Primeiro simbolismo profético para nós cristãos: aproveitar na Páscoa para falar de Jesus para as pessoas.
O Novo Testamento ensina implicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras. Todas as festas judaicas, elas são sombra das coisas futuras. Por exemplo, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele sangue que era passado lá, fala da redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Note o seguinte item, em Êxodo capítulo 12, que nos faz lembrar do nosso Salvador e o seu propósito para conosco. Então, quando o cordeiro foi morto ali, conforme as famílias, aponta, meus irmãos, do propósito da salvação para a igreja. Segundo, o âmago do evento da Páscoa, o Sênia, aquilo que chama mais atenção. Olha aí, guarda isso. O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Diga, a graça salvadora de Deus. Esse é o Sênia, é o âmago. É a mensagem central que a Páscoa apresenta para os cristãos, a graça salvadora. Agora nós vamos entender por que a graça salvadora. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele o amou, porque Ele era fiel no seu conserto. Semelhantemente à salvação que recebemos em Cristo, nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Não que nós merecemos ser salvos, mas Deus nos amou e deu seu Filho. Então, a mensagem central da Páscoa é a graça salvadora. Glória a Deus. Os egípcios, o povo o povo israelita, ele não merecia, irmã Francisca, ser salvo lá no Egito, não. Não mereciam ser protegidos os seus filhos primogênitos. Eles não mereciam, porque ele era desobediente. Eles quando saíram do Egito, o pastor Davi e os irmãos que lêem a Bíblia sabem que eles queriam voltar. Eles queriam os pepinos, eles queriam a cebola, eles começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés. Ele era um povo obstinado de coração. Mas o amor de Deus, irmão, é incondicional. Aleluia. Então a Páscoa, irmão, é a mensagem central que você vai sair daqui na sua cabecinha, na sua memória, e dizer assim: manifesta a graça salvadora. Aonde eu lembro que Jesus morreu na cruz do Calvário, não porque eu merecia dessa salvação, dessa ajuda, eu não merecia, mas Ele me amou incondicionalmente. E hoje eu estou aqui e posso glorificar o Senhor. Está muito fraco esse glória a Deus, irmão. Aleluia. Terceiro, o propósito do sangue aplicado nas vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito. Nisto, de cada família, esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo lá na cruz, a fim de nos salvar da morte, da ira de Deus contra o pecado. Então, o cordeiro que morreu, o sangue que era derramado, o sangue que era passado nas vergas, simboliza, irmão, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para nos livrar do pecado e da morte, do juízo de Deus. Por último, o cordeiro pascual era um sacrifício, servir de substituto do primogênito. Isto prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Paulo expressamente chama Cristo como um cordeiro da Páscoa, que foi crucificado por nós.